Oi, gente. O vídeo que estava programado para entrar no canal hoje era um vídeo que falava de Porto, da nossa viagem que a gente fez no final de janeiro, mas não tive como fazer isso porque, diante das coisas que aconteceram no Brasil nas últimas 48 horas, era impossível não me manifestar a respeito. Então eu resolvi gravar um vídeo, espero que vocês fiquem por aí e vamos começar o vídeo. Ontem eu tava vindo pra Suíça e quando eu tava no aeroporto, eu abri o telefone rapidamente para passar o tempo, porque eu cheguei no aeroporto muito antes e me deparei com a notícia da morte da vereadora Marielle Franco, que era uma mulher de 38 anos, uma ativista de direitos humanos que lutava pelas causas dos negros, dos pobres, dos LGBT, de uma série de pessoas que estão postas à margem da sociedade. E eu fiquei assim, eu não conhecia a Marielle, eu não sabia nada sobre ela até o exato momento em que eu abri aquela notícia, mas a notícia me tocou de uma maneira que eu não consegui me conter. Eu fiquei muito triste de uma maneira que eu acho que nunca tinha ficado por alguém que eu não conheço. Não é porque o caso teve repercussão nacional que me fez sentir mais ou menos, é porque me tocou de uma maneira que eu não sei nem explicar. O primeiro pensamento que eu tive é que podia ser comigo, ou podia ser com a minha família que vive no Brasil, ou podia ser com um amigo meu, ou podia ser com você que tá aí assistindo, que eu não te conheço pessoalmente, mas podia ser você. E isso me deixou muito mal, porque no Brasil, eu não vivo no Brasil já há 4 anos, mas eu sei como funcionam as coisas porque eu passei a minha vida inteira aí e eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Me deu uma falta de esperança, sabe, num futuro que a gente nem sabe se vai chegar. Eu não montei nenhum roteiro pra esse vídeo porque do momento que eu soube até agora eu ainda tô tentando me conter, me controlar pra não chorar, porque eu achei tudo brutal demais. Eu já falei aqui em outros vídeos que eu gosto muito de história. E por gostar muito de história, eu leio muitos livros que falam da história do Brasil. Eu sempre procurei leituras alternativas. Sempre não. A verdade é que eu, de uns anos pra cá, talvez uns 8, 9 anos, eu mudei muito a minha perspectiva de vida, de como eu enxergava a sociedade onde eu vivia. E nos livros de história, a gente meio que encontra a explicação pro que aconteceu com a Marielle e pro que tá acontecendo com o Brasil, que é simplesmente o genocídio da população negra, sem nenhuma explicação, sem nenhum constrangimento, sem que as pessoas se levantem e vão à luta. Mas ao mesmo tempo, eu não consigo entender, eu penso que a nossa sociedade foi construída de tal maneira que o medo fala mais alto e a inércia fala mais alto do que a coragem de lutar. A violência é cotidiana e todo mundo tem medo da violência. Então, quando eu leio os livros de história, eu consigo entender como é que foi criado e articulado o racismo no Brasil. Vou tentar fazer um breve resumo, porque senão esse vídeo vai ter 2 horas e, eu que vou ter que editar. Então, não precisa abrir um livro de história, basta só ir lá no Google e procurar. Quando a escravidão foi abolida no Brasil? O processo de abolição da escravatura começou com algumas leis antes, como, por exemplo, a lei do ventre livre e a lei do sexagenário, e o ponto final foi a abolição da escravatura, que foi em 1888, quando a princesa Isabel assinou lá aquele documento que libertava os escravos, muito entre aspas, dos seus deveres de trabalhar e de servir a um senhor, né? Essa era a teoria. Observando o Brasil desde a sua construção, você consegue minimamente entender que nada nesse mundo, principalmente no Brasil, nada vem de mão beijada. Então é óbvio, muito óbvio, que a princesa Isabel não assinou essa lei porque ela era boazinha, né? Tinha interesses por trás que eu não vou explicar aqui, porque senão nem sou professora de história, eu tô falando só das coisas que eu já li. Por que eu tô falando disso? Para chegar no ponto que eu queria chegar. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravatura. O último. Depois que a escravatura foi abolida, o que aconteceu com essas pessoas? Elas não tinham mais onde morar, elas não tinham um trabalho, elas não tinham uma remuneração e ficaram à margem da sociedade sem saber o que fazer das vidas. As pessoas começaram a viver na rua, as pessoas começaram a abandonar os filhos, as pessoas começaram a morrer de doenças sem explicação. E tudo isso a gente consegue ver o reflexo até hoje. Para onde essas pessoas foram? Para as favelas. Foi aí que surgiu o conceito de favela, né? De acordo com o último recenseamento que foi feito no Brasil, que foi o de 2010, quase 44% da população brasileira se considera parda e quase 8% da população se considera negra. O censo é de acordo com o seu, é uma autodeclaração, né? As pessoas não vão fazer o censo na sua casa e olham pra sua cara e falam, você é negro. Você tem que dizer o que é que você se considera. Metade da população brasileira se considera branca e a outra metade se considera parda e negra. A gente sabe que a construção do Brasil veio de uma mistura de todas as raças que existem praticamente no mundo, né? Foram os europeus que chegaram, tinham os índios, trouxeram os africanos e aí virou essa mistura toda que a gente é hoje. Eu respeito a denominação de qualquer pessoa. Se você acha que você é branco, você é branco. Se você acha que você é negro, você é negro. Se você quiser ser pardo,
você é pardo pra mim. É só pra gente parar pra pensar um segundo. Mais de 50% da população se denomina parda e negra, né? Juntando o total. Então, como é que essas pessoas são massacradas diariamente se elas são a maioria no nosso país? Eu sempre procurei me colocar do lado mais fraco da sociedade, porque eu tenho um espelho na minha casa. Eu não posso me colocar do lado de pessoas que são opressoras. Eu sou a parte oprimida da sociedade. Mesmo que a opressão não chegue diretamente a mim, mas tem outras pessoas que têm a mesma cor de pele, que são mulheres, que têm orientação sexual diferente, que têm crenças diferentes das minhas, que são oprimidas diariamente por isso, e eu não posso me colocar do lado do opressor, porque eu acho que não é certo. Se você entrar nas suas redes sociais, se você for uma pessoa minimamente sensato, você vai sentir uma tristeza nesses dias. Eu vi algumas pessoas falando assim, que ela defendia bandido, então ela tinha que morrer mesmo, e isso me dá uma tristeza, uma desesperança, uma falta de perspectiva no ser humano. Eu não tenho o menor complexo de vira-lata, eu não acho que a nossa sociedade, que o nosso país só tenha coisas ruins, muito pelo contrário, mas a gente tem, né, que parar um pouco para pensar e olhar que sociedade é essa que a gente tá vivendo e que a gente tá construindo. As pessoas se tornaram intolerantes num grau que eu não consigo entender. Falam tudo assim em nome de Deus, né? Não, porque ela merecia mesmo, Deus tá vendo, Deus sabe o que tá fazendo. Eu meio que fico pensando se você, quando diz essa frase, imagina que Jesus Cristo ia ter a capacidade de dizer o que você tá dizendo. Se você fizer esse exercício e conseguir pensar que Jesus falaria isso, então temos aí um respaldo. Mas se não, a gente devia parar mais para pensar no que fala e no que escreve. Já tô entrando no viés da religião, que nem era o meu ponto para falar. A luta da Marielle era em prol das minorias, brancos ou negros, mas a gente sabe que a maioria dos favelados e das pessoas que vivem em periferia no Brasil são negras. Mas tinha toda a questão do machismo, tinha a causa dos LGBTs, porque ela era lésbica, tinha também provavelmente a questão da mãe solteira, que é um termo que eu abomino, que, né, a gente não precisa de certidão de casamento para ter filho. Mãe solo, ela era mãe solo, e isso também é um estigma para a sociedade. Então eu vi algumas pessoas fazendo comparações com outras mortes. Assassinato no Brasil se tornou uma coisa corriqueira, que nem é mais notícia, mas o que aconteceu com a Marielle não foi um assassinato, ela não foi uma vítima da violência urbana, ela foi vítima de um esquema sujo, nojento, que calou ela porque ela falou demais. É isso que eu não consigo entender e não consigo digerir e não consigo achar normal. Eu vim de uma família negra, meu pai é negro, a minha mãe é negra, mas eu consegui sobreviver a minha vida inteira no Brasil muito bem. Dicas de passagem, eu fui blindada pelo privilégio de viver entre brancos. Apesar da minha família ser toda negra, eu praticamente não tive amigos negros, eu não vivi na pobreza, eu não vivi na periferia, eu não vivi em situações extremas da sociedade. A gente não era rico, mas muito menos era pobre, de não ter o que comer, isso nunca aconteceu na minha família. A minha mãe sempre batalhou muito para que a gente tivesse a melhor educação possível. Então eu consigo perceber todos os privilégios que eu tive na vida. Por exemplo, eu mudei de cidade para estudar. Eu não tive que trabalhar enquanto eu estudava. O ambiente que eu frequentava era um ambiente que tinha 90%, 95% de pessoas brancas. Eu nunca sofri racismo no Brasil, para ser muito, muito sincera. Eu só conheci a realidade do racismo depois que me mudei para Itália, como eu já falei aqui, o que significa que eu sou uma pessoa privilegiada. Mas eu sei que essa não é a realidade da maioria dos negros no Brasil. As pessoas têm dificuldade para arrumar trabalho, as pessoas têm dificuldade para conviver em sociedade. Então essa exclusão, essa margem é o perigo. No Brasil não existe uma sociedade igualitária e é a falta de igualdade social que gera violência. A gente é uma sociedade excludente por natureza. A gente já nasceu assim, com esse senso de excluir o outro e de diminuir e de escravizar e de inferiorizar, seja um indivíduo mulher, seja gay, seja negro, seja qualquer coisa que não seja o padrãozinho da sociedade que a gente quer ver. Eu não sei se as coisas que eu tô falando aqui fazem sentido pra mais alguém que não seja pra mim. A minha vontade nesse momento é de chorar, mas eu tô aqui pra falar e não pra chorar. Eu tentei traçar um paradigma entre a minha vida atual e o que aconteceu com a Marielle pra tentar fazer um resumo e passar alguma coisa pras pessoas, né? Talvez seja conseguindo, talvez não. Olhando pra minha vida, olhando para as situações que eu já passei, oportunidades que eu já tive e pras oportunidades que eu já perdi, o conselho que eu daria pra todas essas pessoas que querem vir pra cá, você tem que mudar você mesmo. Se você vem pra cá com um pensamento machista, racista, sexista, de exclusão, de que você acha que só porque você tá aqui agora você é melhor que todo mundo, já começa a dar errado. Outra coisa que eu acho muito importante é que você estude. Pode parecer clichê, mas a única coisa que te liberta e que te dá a oportunidade de seguir adiante é a educação. Não é pra gente usar a educação como um recurso pra virar as costas pros mais necessitados. É só pra gente tentar se colocar em posição de destaque, em posição de voz da sociedade,
verdade, só assim a gente consegue ajudar quem tá embaixo. Eu não tenho nenhum conselho prático para dar para quem tá tentando fugir da violência no Brasil, mas se você quiser dicas a respeito de violência física, eu recomendo que vocês assistam 3 canais. O primeiro canal é o canal do Espartaco Santiago, que é um cara que fez um vídeo maravilhoso, nada menos que maravilhoso. O vídeo dele fala como uma pessoa negra deve se comportar na intervenção militar que tá acontecendo no Rio de Janeiro. O segundo canal é o canal da Juju. A Juju é a rainha do YouTube, né, Brasil, maravilhosa. Ela fez um vídeo recentemente, deve ter, sei lá, 2 ou 3 semanas atrás, falando sobre os primeiros passos dessa intervenção militar e frisando que o capitão responsável pela intervenção pediu carta branca e que não houvesse uma nova comissão da verdade. A Marielle fazia parte da comissão que apurava os descasos, os desmandos e os abusos cometidos pela polícia. E o terceiro canal é o canal da Jana Viscardi, que é uma mulher maravilhosa, que eu conheci ela deve ter, não sei, uns 6 meses atrás. E eu sou apaixonada pelos vídeos dela, tem sempre alguma coisa pra você pensar e refletir. Hoje eu mandei uma mensagem pra ela pelo Instagram, não somos amigas, mas eu sou cara de pau mesmo, e pedi pra ela fazer um vídeo. E ela me respondeu e falou que ela ia fazer um vídeo, mas que ela também estava se recuperando do abalo que foi a morte dessa pessoa, considerando a política brasileira. Então assistam, que provavelmente vai estar no ar hoje ou amanhã ou depois. Vou deixar aqui embaixo no box de descrição os links pra vocês. Por favor, pensem bem nas pessoas que vocês vão eleger, que vocês vão botar como representantes do nosso país nesse ano. É ano de eleição. E eu sei que muitas pessoas não se importam com política, mas você tem que pensar só uma coisa: se você não decide por você, alguém vai decidir. Esse não é um vídeo feliz, esse não é um vídeo onde eu termino me sentindo bem, mas era isso que eu tinha pra falar. Até mais.